Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um fascinante conceito filosófico que desafia nossa compreensão de identidade e autodescoberta. Nietzsche diz: tornar-se quem você é leva à grandeza. Segundo ele, para alguém se tornar o que é, pressupõe-se que inicialmente não se tem a menor ideia do que se é. Parece confuso? Calma, vou te explicar tudo. A questão de como você se torna o que é começa com a ideia de que você não sabe o que é em primeiro lugar. Você é um mistério a ser revelado, e ao iniciar na jornada da autodescoberta, você está entrando na viagem de uma vida, enquanto caminha rumo à sua verdadeira grandeza. Entretanto, você deve estar se perguntando: onde eu me descubro? Você é a única pessoa que tem esta resposta. Não existe ninguém além de você capaz de responder a esta pergunta. Não existem manuais, algo sinalizando, nem alguém para seguir. Você deve confiar em seus próprios instintos. Apenas você sabe qual caminho pegar. Algumas coisas atraem sua atenção de forma natural, levantando perguntas às quais você não consegue deixar de pensar ou buscar respostas. Essas perguntas te levarão ao seu próprio interior. Seus instintos são o guia da sua caminhada. Mas se eu seguir meus instintos, farei coisas que não são boas para mim. Você diz. Sabe por que você pensa assim? Segundo Nietzsche, seus instintos estão corrompidos. Você está em decadência. O guia interno de um decadente está corrompido, o levando assim para uma direção errada. No entanto, você pode restaurar sua orientação e reconquistar seus instintos. A pergunta é: você deseja pagar o preço? Você só conseguirá recuperar seus instintos se estiver disposto a sofrer por isso. Vou te mostrar de forma prática através de uma história. Desde sua infância, Lucas sempre demonstrou uma habilidade natural e muita vocação para a música, e ele até venceu várias competições. Diante disso, ele passou a acreditar que era um excelente músico, e na época, verdadeiramente ele era. Até que um dia, Lucas participou de uma disputa nacional de música, mas dessa vez, ao invés de ficar em primeiro lugar como geralmente fazia, ele terminou em 10º. Essa foi a primeira vez que Lucas teve uma demonstração de que ele não era tão diferenciado quanto imaginava. E você consegue imaginar qual foi a resposta dele? Ele afirmou que a competição era fraudulenta e prometeu nunca mais participar de outra. Esse dia marcou o início da queda de Lucas. Ele se manteve firme em sua promessa e nunca mais participou de outra competição. E realmente começou a afastar de qualquer situação que demonstrasse que ele não era o melhor músico, como sempre acreditou. Entretanto, enquanto envelhecia, passou anos escrevendo e gravando várias músicas em seu quarto, músicas que ele manteve em segredo. Quando seus colegas lhe perguntavam o motivo, ele dizia que estava esperando a hora certa. Sempre que seus amigos lhe apresentavam uma música popular de que gostavam, ele dizia que estava criando uma ainda melhor. Aguardem até ver o que estou fazendo, ele comentava. É extremamente melhor do que isso. Então seus amigos diziam: nos mostre, eu mostrarei no momento certo, ele respondia. Tá certo então, Lucas, eles diziam com descrédito. Essa situação certamente feriu Lucas, porque ele via como uma provocação à sua identidade. E no intuito de mostrar que estavam errados, ele postou todas as suas músicas nas redes sociais. Ele aguardou meses e não conseguiu engajamento. E o pouco que ele recebeu foram críticas negativas. Os comentários diziam coisas como: as letras são péssimas, ou o ritmo é monótono, ou dolorosamente ridículo. Essa frase feriu o ego de Lucas. Ridículo, ele pensou. Eles não conseguem entender. Diante disso, Lucas resolveu mostrar sua música para sua mãe. Dessa forma, ele poderia analisar a reação dela em tempo real e explicar qualquer parte confusa. E após tocar sua música para ela, ela disse: ficou muito boa, sensacional, meu filho. Ele já havia escutado essa frase antes. Quando criança, ele fez para ela uma torrada extremamente queimada para o Dia das Mães. Ela mordeu e disse: ficou muito boa, sensacional, meu filho. E não tão discretamente quanto imaginava, jogou a torrada no lixo. Porém, desta vez, Lucas percebeu que as coisas eram diferentes. Ele não tinha dúvidas de que ela realmente gostava da sua música. Então, dessa vez, com um pouco mais de segurança, ele chamou seus colegas e tocou sua canção para eles. Eles sentaram atentamente para ouvir,
Mas quando chegou no refrão, eles caíram em prantos de risos. Então, Lucas foi correndo para sua casa. Eles são invejosos, ele pensou. Não entendem de música, são desagradáveis e sem gosto. Nesse momento, você possivelmente deve estar se questionando por que eu contei essa história. Porque eu acredito que ela aborda o comportamento de uma pessoa que não está disposto a sofrer. Lucas tinha uma forte vocação para a música quando criança, mas sempre que era exposto a alguma evidência que contradizia a sua autoimagem, evidência que revelava que ele poderia não ser tão bom quanto imaginava, ele achava uma forma de rejeitá-la. Ele tinha uma ideia tão fixa de já ser um bom músico que jamais se deu a chance de se tornar melhor. Ele começou a recusar qualquer indício que fosse contra a imagem que tinha de si mesmo, e ao fazer isso, seu instinto foi corrompido. Ele não seguia mais o caminho correto. No entanto, se ele acatasse as evidências e percebesse que não era tão bom quanto pensava, poderia ter aprendido por que não era tão bom quanto imaginava. E ao aprender por que não era tão bom quanto pensava, ele poderia realmente ter se tornado bom. Entenda que, se Lucas estivesse disposto a sofrer, ele poderia ter desenvolvido seu instinto para servi-lo bem. Agora a questão é, por que algumas pessoas estão dispostas a sofrer e outras não? Aqueles que estão dispostos a sofrer acreditam que seu sofrimento valerá a pena. Eles acreditam que o sofrimento é por uma causa maior e que sempre haverá uma luz no fim do túnel. Os que estão dispostos a sofrer acreditam que a fonte do sofrimento são crenças falsas e, assim, estando dispostos a sofrer, eles podem identificar as crenças falsas que têm. E, ao identificar suas crenças falsas, eles podem destruí-las. E ao destruir suas crenças falsas, eles podem recuperar seus instintos e encontrar seu próprio caminho. Tornar-se quem você é significa conquistar sua grandeza. Assim finalizo minha explicação do ensinamento de Nietzsche. Esta é somente minha opinião e compreensão do ensinamento de Nietzsche, não um conselho. Obrigado por assistir.